Olá, vamos refletir? Bem, livro de Levíticos. O livro de Levíticos é um livro fantástico porque ali estão registrado cerimônias, leis, regras que Deus dera ao seu povo. Bem, quando você começa a examinar, você faz uma descoberta muito interessante. Deus dá todo um conjunto de leis, de regras ao seu povo, não como leis religiosas, não criando uma religião. Quando você examina elas, você descobre que Deus está organizando um povo, dessa forma criando e organizando uma nação. É isso mesmo. As leis de Deus não são leis religiosas, são leis como se fosse uma constituição, como se fossem doutrinas estatais que organizam o seu povo em relação à sociedade em si, ao seu próximo, ao ambiente que vive. Há um conjunto de regras muito interessante, e isso com penalidades. Bem, porque o ser humano, quando não conhece o peso das suas atitudes, quando não conhece a consequência das suas atitudes, ele não dá interesse ou não presta atenção no valor devido que ela tem. O ser humano é assim. O ser humano quer viver conforme a sua maneira, quer viver conforme o seu querer, e deixa de entender que para cada atitude, para cada comportamento, há uma consequência. O livro de Levíticos é a organização de Deus para isso. No capítulo 16, Deus está preparando o povo para uma cerimônia em específico. Qual delas? O sacrifício anual para perdão das suas falhas. Que coisa, né? Por mais que Deus tivesse uma organização, e dessa organização uma lei, que inclusive tinha penalidades, ele tinha uma em específico, para que o povo fosse remido de todos os erros cometidos. Uma vez no ano, o sumo sacerdote deveria chegar diante de Deus, apresentar um sacrifício para que o povo, a nação, fosse perdoada de todos os seus pecados. E se Deus, e se o homem fizesse conforme a exigência de Deus, ele seria aceito e o povo seria perdoado. O mais lindo é que Deus orientava, dava direção de tudo aquilo que deveria ser feito para ser aceito. Bem, e inclusive no verso 13 do capítulo 16, Deus chega a afirmar: faça conforme eu falei, porque essa é a maneira que não haverá consequência, dessa forma você não vai morrer. Porque todo erro, toda falha, toda semeadura que ela é contrária a um bem, ela vai ter uma consequência. Bem, esses dias eu estava conversando com um moço e a gente estava falando sobre essa sociedade que está entregue às drogas. Bem, e comentei sobre um rapaz que eu estive conversando com ele, e esse rapaz disse o seguinte: olha, eu estava nas drogas, eu estava no tráfico, mas eu pedi a Deus um filho, e Deus concedeu meu filho. Então eu decidi sair do tráfico, eu decidi abandonar essa vida de crime. Eu procurei um emprego, e a minha surpresa é quando eu achei um emprego, era um emprego bem remunerado. Estou reorganizando a minha vida, não quero mais voltar para lá. E eu contei essa história para esse outro rapaz, desse menino que se propôs, pediu a Deus. Porque quando a gente se propõe diante de Deus a fazer o bem, a praticar boas coisas, a fazer coisas corretas, Deus estende a sua mão para abençoar e para abrir portas. Porém, quando eu contei essa história para esse moço, ele me contou uma triste notícia. Bem, eu conheço essa história e eu tenho um familiar que a história dele não foi muito diferente. Ele também era da vida do tráfico. Porém, quando ele entrou lá, ele ganhava bastante dinheiro. Ele chegou um momento que queria até sair. E quando ele se propôs sair, e muitas das vezes eu conversei com ele, ele me disse que não conseguia sair, não porque ele não queria, mas porque estava viciado com a vida que o crime dava para ele. Era dinheiro fácil,
eram mulheres. Então ele se viciou e eu cheguei a questionar ele, por que você não sai, rapaz? Ele falou, olha, eu não consigo porque eu já me acostumei a essa vida. Ele disse, mas você vai morrer. E ele disse, mas pelo menos eu vivi alguma coisa. Bem, esse moço não estava medindo realmente as consequências. E qual foram as consequências? Quando eu estava ouvindo, aquele rapaz me disse, infelizmente, o meu primo foi assassinado. Há consequências quando você não segue uma vida correta. Uma vida que é só de ilusões, só de prazeres momentâneos. Essa vida má, ela vai cobrar o seu preço. Ela vai cobrar o seu prejuízo. Ela, mesma forma que ela dá, ela pede muito. Porque ela pede já uma consequência de custo muito grande que não podemos pagar. Mas quando nos submetemos a Deus, como esse primeiro jovem que eu contei, quando nos colocamos diante dele e confessamos que nós falhamos, nós erramos, mas nós estamos dispostos a mudar, desde que Ele estenda as tuas mãos para nos mostrar o caminho. Deus não só mostra o caminho, mas Ele abre as portas que nós precisamos. Deus é assim, porque Ele já criou isso. O caminho do bem vem de Deus. O caminho do mal não é uma criação, é a ausência dele, é a consequência de você simplesmente não seguir a orientação de Deus. Os filhos de Arão não seguiram, infelizmente também morreram. Bem, agora Arão, mesmo com aquela consequência, deveria seguir o seu propósito, o seu caminho. Deveria estar pronto naquele ano para fazer o sacrifício, para pedir perdão a Deus sobre as suas falhas. E lá vai ele. Mas o interessante é o que fala no capítulo 16, o verso 6 e o verso 7. Quando Deus fala que Arão deveria se apresentar para fazer o sacrifício, ele fala algo interessante. Arão, venha. Arão se apresentará com seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Olha, a ordem de Deus antes de Arão cumprir seu propósito, antes dele ir ao Senhor e apresentar o sacrifício para perdão do povo, Deus fala que com Arão para que ele primeiro vá e apresente um sacrifício, primeiro por si, depois por sua família. Quando ele fizer isso, ele vá e faça pelo povo. Que lindo, não? Olha a preocupação de Deus. Deus não exige da gente uma vida extremamente religiosa a ponto que temos que abandonar tudo o que pensávamos que deveríamos abandonar. Quantas pessoas, por causa de sua posição, por causa do serviço religioso, por causa de uma boa profissão, por causa do nome que conseguiu, ele deixa de mão algumas coisas interessantes, importantes para a sua vida. Arão estava numa posição muito boa diante de Deus, que era ser sumo sacerdote, ou seja, o principal sacerdote do Senhor diante de todo o povo. Ele deveria chegar-se a Deus e apresentar a causa do povo. Ele era o representante do povo perante Deus. Mas o mais lindo disso é que antes de ser o representante do povo diante de Deus, ele deveria apresentar a sua vida pessoal e a sua vida familiar também. Abraão não poderia cumprir o seu propósito, a sua missão, o seu papel perante Deus e perante os homens, perante aquela sociedade, perante aquela nação, se ele não cuidasse de si próprio e cuidasse da sua casa. Antes dele estar pronto para o seu ofício, a sua vida deveria estar íntegra. Antes dele se preparar para se apresentar às pessoas, a sua casa deveria estar em ordem. Como é que está a sua vida?
Como é que está a sua família? Como é que vai seu casamento? Como é que vai os seus filhos? Como é que vai a sua vida pessoal? Quanto tempo você não para ter um particular com Deus? Quanto tempo você não para nem para pedir perdão pelos pecados diante de Deus? E o mais interessante, que Arão era responsável para apresentar-se até pedindo perdão pelos pecados de sua família. Era ele que deveria colocar ordem espiritual na sua casa. O sucesso e a posição dele dependia de como estava a sua vida particular e a sua vida familiar. Como é que está o teu casamento? Como é que está você diante de Deus? Como está você com Deus? Em relação à sua palavra, as direções, os projetos que Ele estabeleceu para a sua vida. Talvez Deus está te chamando mais essa vez para você colocar a sua vida em ordem, para você colocar a sua família, seu casamento, seus filhos em ordem, para finalmente você estar pronto para cumprir o propósito e estar na posição que Ele te chamou para estar. Deus é o primeiro interessado em te dar sucesso, seja no que for. Seja na sua vida pessoal, profissional e até mesmo espiritual. Deus é o primeiro interessado em querer que você esteja íntegro e seja o melhor exemplo possível, porque Ele nos chama para ser bom exemplo. Porque quando as pessoas olhavam para Arão, olhavam e esperavam algo da parte de Deus que ele viesse trazer. A aceitação de Deus, a direção de Deus. Bem, você não sabe quanto você é importante. Mas mais uma vez eu pergunto: quanto tempo você não cuida da sua vida pessoal e a sua vida familiar? A ordem de Deus era: apresente primeiro um sacrifício por si, para a sua casa. Quando fizer isso, vá e faça pelo povo. Você não pode ter sucesso nenhum se você não conseguir tiver sucesso uma vida particular com Deus. Muitos milagres chegarão na sua vida simplesmente por aceitar as orientações de Deus para a sua vida, para a sua casa e depois para o propósito que Ele tem para você. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero abençoar essa pessoa que escutou essa mensagem, que ela tenha chegado até aqui. Desperta na alma dela o desejo de se consertar contigo, de renovar a sua vida pessoal contigo, de cuidar da sua casa, da sua família. E não só isso, da vida espiritual, responsável pela vida espiritual, sobre o que estava acontecendo na vida espiritual da família de Arão, era ele. E ele só poderia estar íntegro diante do povo se a sua vida estivesse íntegra e se a sua casa estivesse íntegra. Por falta disso, antes, Arão perdeu 2 filhos, uma consequência irreparável. Tomara que isso não tenha acontecido com essa pessoa, que ela comece a colocar a sua ordem, que ela possa se achegar diante do Senhor. Eu oro para que coisas milagrosas aconteçam com a vida particular espiritual dela. E a partir disso as portas se abram, portas que estavam fechadas, portas que não se abriam por nada. Deus, que ela possa perdoar os que feriram, que ela possa liberar perdão e pedir perdão para aqueles que estão ao seu redor ou para seus próprios familiares, seu próprio ente. Há um milagre do Senhor chegando para essa pessoa, para essa casa, para este chamado, esse ministério, para essa vida profissional. Eu abençoo e declaro milagres em nome de Jesus para essa pessoa. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas.
se inscreva no canal, dê o seu positivo pra gente. É muito importante. Faça essa mensagem chegar a outros. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.